Olá pessoal, é mais um programa da Fábula Nerd para vocês. Eu sou o Rafael Paladino. Eu sou o Cleiton Sarkan, lembrando que essa é uma parceria com a galera lá da Faster Nerd. E hoje, como personagem no dia, vamos estar falando da anti-heroína mais famosa aí do universo da DC da atualidade, a Harley Quinn, ou seja, a Arlequina. A Arlequina foi criada por Bruce Timm e Paul Dini para a série animada The Batman. E o interessante é que ela não começa nas HQs, ela começa diretamente na série animada, né? Ela é uma personagem que ela foi introduzida para participar de um episódio, só que ela ganhou tanta notoriedade que ela acabou crescendo na produção e ganhando mais abrangência. E o legal é que a personagem, o Paul Dini, ele tem uma novela bem antiga, Days of Your Lives, que no caso ele se inspirou nessa personagem dessa novela, né? Onde ela usava o bobó ali e tal, então foi dali que eles tiraram esse princípio e o legal é que quando ele viu esse personagem também ele convidou essa atriz para ela fazer a dublagem no desenho. E o curioso é que a Arlequina, ela apareceu ali no Coringa, né, nesse primeiro desenho, para ser como se fosse ali, né, do Batman, como se ela fosse um Robin, né, que o Batman tem o Robin e ela ia aparecer no Coringa, mas só que com pouca participação. Mas logo que ela apareceu ali no desenho foi uma loucura, assim, o personagem acabou ficando muito famoso e muitas pessoas passaram a admirar a Arlequina, né, ela acabou de coadjuvante ali, né, de um personagem secundário ali, ela acabou virando um personagem muito admirado e que deu pra se tomar proporção, entendeu? Até mesmo nos quadrinhos depois. E o legal é que assim, a Arlequina, ela é a parceira do Coringa, mas ela, com o passar do tempo, ela vai se infiltrando com os outros vilões e se transformando numa personagem diferente. Eu não me lembro de um vilão com uma parceira assim tão forte assim, igual a Arlequina junto com o Coringa, né? Coisa de poucos anos depois ela foi introduzida no quadrinho, até por causa disso, porque ela apareceu no desenho e ela foi uma parceira tão legal que houve-se a necessidade daí de se fazer uma origem para a personagem em si. Porém, essa origem veio a ser um pouco macabra, né? Porque nos quadrinhos, né, de início, a Arlequina, né, a Harley Quinn, é uma história bem batida, né? Ela surge como uma aluna da área de psicologia, onde ela tinha péssimas notas e ela utilizava do charme dela, da sexualidade dela para conseguir as notas, e nisso ela acabou indo parar no Asilo Arkham para fazer como se fosse projetos e tal para a área escolar dela. Um estágio, né? Isso, e daí acaba que ela acaba querendo tratar o Coringa nesse processo, e o Coringa corrompe a cabeça dela, né? Ela querendo tratar ele corrompe ela, e depois, né, ele acaba fugindo e o Batman dá um pau nele, traz ele de volta, ela fica revoltada, ajuda ele a fugir e o próprio Coringa dá esse nome de Arlequina para ela. E depois eles passam a ter um relacionamento abusivo, onde o Coringa, na verdade, usa ela como um objeto. E isso se permaneceu por um bom tempo. E quando isso foi passado para o desenho de novo, eles cortaram um pouco disso. No quadrinho era um pouco mais macabro, as violências eram muito maior. Então, como esse personagem veio tomar uma proporção maior ao decorrer do tempo, e eu acho que isso é legal, porque o Batman é um personagem lá da década de 40 que ele também foi se moldando. A DC tem isso, o Super-Homem mesmo. Ele era um personagem que ele não voava, ele pulava no começo, né? Então depois veio uma origem legal, e eu acho que a Arlequina também foi isso. Como ela apareceu na década de 90, olha quanto tempo demorou da criação do Batman para você ter essa personagem. E é normal que agora você tenha, né, de 2000 pra cá, que você tenha a desenvoltura melhor desse personagem. Porque ele teve que tomar uma importância pro público pra daí o personagem, tipo assim, ele começar a ser mais trabalhado pelos quadrinistas da DC, entendeu? E o interessante também é que tem até uma das HQs também, que o Coringa tenta matar a Arlequina. Ele coloca ela num míssil e ela explode e ela quase morre. Aí quem cura ela é a Era Venenosa. A Era Venenosa faz uma poção lá e ela ganha alguns superpoderes que até então ela não tinha. Ela melhora a regeneração, super velocidade de raciocínio, aí que ela começa a ganhar os superpoderes dela. E isso não é tão explorado, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Que no caso a Era Venenosa acabou deixando ela super poderosa, né? Porque você vê que ela não é normal, né? E aí é legal que isso deu o gancho, né? Pra ser mais trabalhado a história dela depois. Que ela vem até ter um romance com a Era Venenosa, e por causa dessa força dela que ela ganha, ela vai dar um pau no Coringa,
Então ela acaba se afastando. Ela teve né? um romance com o Shazam também, com Duas Caras, com uma série de personagens da DC também. E o que eu acho legal da personagem é justamente isso, que o maior intelecto dela é o mesmo poder do Batman, né? Que é o intelecto, né? A inteligência dela que faz, além dela ser uma antagonista fantástica, uma anti-heroína mais fantástica ainda, que ela faz acontecer ali, é mais intelecto, que antes de ela ganhar o superpoder, ela é uma pessoa normal igual o Batman. Então ela é diferenciada por causa disso. E as características dela é muito legal, porque ela usa aquela roupinha de início, né, aquela Arlequim, né, aquele bobó. Uma colombina, né? Isso, e daí ela tem aquela marreta, que sempre foi muito legal, que depois nos filmes foi o bastão trocado, mas desde o início ela usa armas. Eu acho que no começo dos HQs também o uniforme dela reflete muito o bobo da corte do Rei Arthur. Sim. Então a grande onde eles beberam da fonte para desenvolver o personagem, pelo menos a parte de roupagem dela, foi do bobo da corte, né? E é legal como é explorado, eles fazem a amarração do palhaço junto com a amarração de uma psicologia para você formar um personagem. Eu achei muito legal essa construção do personagem, foi uma sacada bem legal. E é legal que depois que ela tomou uma proporção, né, o personagem tomou uma proporção legal, foi reconstruída a origem dela nos quadrinhos. Que no caso ela não passou mais a ser essa origem bobona, que ela era uma estudante que não era dedicada. Ela passou, na verdade, a origem dela passou a ser que ela era uma estudante mega dedicada, e quando ela foi para a faculdade ela conseguiu muita competência ali na área de psicologia e tal, e daí ela pôde escolher o ramo que ela quisesse para trabalhar onde ela quisesse. E no caso ela escolheu o Asilo Arkham e ela optou por tratar o Coringa para ela conseguir colocar em prática todos os conhecimentos dela. E mesmo assim, o Coringa é um maldito, foi lá, corrompeu a cabeça dela, e a diferença da origem que é mais cruel ainda. Que aí acho que é nos Novos 52, que daí o Coringa leva ela para aquele mesmo lugar onde ele caiu no tanque de ácido e ele joga ela lá dentro. E daí, mesmo ele tendo passado por toda essa questão dessa tortura, ele joga ela sem piedade e ela sai de lá. Daí mais maluca ainda, né, com a pele toda esbranquiçada, né, por causa da química, e o cabelo dela daí fica daquela cor, aí quebra um pouco da questão daquela roupa antiga dela. Que daí o cabelo dela fica metade vermelho, metade preto, e ela já sai dali maluca também. A história dela também foi contada de várias formas também. Sim. Então... Mas é legal que nessa origem, daí que ela toma a iniciativa de, depois que ela ganha super força através da árvore venenosa, dar um pau no Coringa, se afastar do Coringa, e daí que ela vem a conhecer ali o Esquadrão Suicida, que daí ela se envolve bastante com o Pistoleiro, e daí que ela começa, tem um né? com o Pistoleiro também, sim, né? E é legal porque daí você vê uma história, você vê que o personagem tem um mega potencial, cara, que daí que começa a trabalhar a Harley Quinn ali, a Arlequina como um personagem, e daí ela teve quadrinhos solos dela, e você tem um monte de história legal, cara, ela se muda de Gotham, ela vai, se não me engano, não sei se é Los Angeles, não sei pra onde que ela vai lá, que daí ela até pratica a questão do esporte de roller lá e tal, que tem umas bordoadas também, e fora isso ela cuida de um asilo e tal, então é legal a história dessas HQs, cara, e sem falar que nessas histórias das HQ que surgiu do Injustice a história da filha dela. A gente pode dizer que ela é uma versão feminina do próprio Coringa, né? Sim. Se for analisar, ela... mas só que, cara, mas o Coringa é mais quebrado, cara. Sabe? O Coringa é mais quebrado. O Coringa é um personagem maluco mesmo, cara. Ela, na verdade, ela era uma ferramenta do Coringa. E isso era ruim. Na verdade, o romance, né? Eles tentam romantizar hoje em dia o romance dela com o Coringa. Mas o romance dela com o Coringa é cruel, cara, porque o Coringa só usa ela como uma ferramenta, né? Tanto que a questão da gravidez do Injustice, ela fica grávida dele, ela mesma acaba entregando pra Canário Negro, né? Que rola mó problema lá, ela acaba entregando pra Canário Negro, a Canário Negro também tá grávida, né? Do arqueiro lá e tal, e ele morre, né? E tal. E ela acaba falando que ela ficou grávida do Coringa e durante um ano ela se afastou do Coringa por causa dessa gravidez, que ela ficou com medo da atitude dele sobre essa gravidez. E nasceu a Lucy, que ela deixou com a irmã dela, e depois de um ano ela volta pro Coringa, e o Coringa, cara, nem se importa, né? Esse um ano que passou pra ele, tanto faz. Aí que ela fica mesmo maluca, vai lá, dá um pau nele, aí depois acaba que na história do Injustice o Coringa morre, acontece tudo aquilo que também engloba um pouco no jogo lá, de videogame, cara. Então, é legal, é uma história que você vê uma história de superação dela e de superação do personagem. Que reflete muita relação abusiva dos dois, né? Sim, então, e ela também acaba tendo uma participação que depois no final do Injustice ela é convidada para entrar para a Liga da Justiça.
Então ela fica uma anti-heroína ali, e ela tem o desejo de fazer mal, mas o que bloqueia esse mal é a própria Lúcia, a própria filha dela. Também a gente lembrar de alguma outra anti-heroína da DC, assim, com uma tanta relevância, assim, igual ela. É difícil. Eu acho que ela conquistou o coração do público muito rápido por causa disso. E nos videogames também é muito bem construída, né? Ela é um personagem muito bem construído nos videogames hoje em dia, tanto na série Arkham, putz, cara, muito legal no Arkham City. Quando ela aparece ali, tem uma DLC só dela pra jogar. No Injustice, se você jogar com ela, é muito animal, que daí tem ela ali com a Ziena ali e tal, é muito massa. E eu acho que assim, ela veio de um personagem ali que mostra essa dependência do Coringa, que depois ela perdeu, ela superou isso, era um personagem que dava dó, porque... E hoje ela tá no mesmo nível do Coringa de relevância. Cara, eu mesmo, pra mim, eu achava muito mais interessante a Erva Venenosa, a Selina, uma mega de uma personagem, a Mulher Gato, né? E depois, cara, ela chegou no mesmo patamar da Erva Venenosa e da Selina, tanto que elas se juntam e tal, nos quadrinhos também, então é muito legal. Eu acho que o personagem, e até ele se superou, né, a própria Mulher Maravilha, eu acho que ela tá no mesmo... Ela conseguiu superar as expectativas do personagem, né? Conseguiu catar aquela psicóloga lá e tal, em vez dela ser quebrada, lunática, que nem o Coringa, não, né? Ela acabou se tornando... Ela tem os momentos dela de reflexão, né? Ela acabou se tornando um anti-herói, né? Muito legal. Então é isso, pessoal. Mais um programa da Fábula Nerd, o anti-herói da semana. Siga nós nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, do Fábula Nerd. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Falou, pessoal! Valeu!